Exatamente. Respeito aos que estão e ao palestrante. Exatamente. Então, boa noite a todos e a todas. Noite. Essa comissão, nessa reunião, reunião palestra da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB Campinas, onde nós temos hoje a grande felicidade de participar, né, aqui conosco como palestrante, o doutor Elianildo Nascimento, né, nosso colega, nosso amigo e uma extraordinária pessoa. Então, eu quero aqui, antecipadamente, agradecer à diretoria da UAB Campinas, a pessoa do doutor Daniel Blitzstein, da doutora Luciana Freitas, do doutor Cláudio Vieira, o doutor Paulo e o nosso secretário, me ajuda, Carol, o nosso tesoureiro. Ivan Castrese. Doutor Ivan Castrese. Então, a Salete é membro da nossa comissão, a doutora Adriana é nossa secretária da comissão, a Andressa, nossa aqui, a Andressa e a Carol são as responsáveis aqui pelas comissões, mas que nos ajudam em tudo mesmo. Sem essas duas moças aí, né, doutora? Nossa comissão estaria aqui muito prejudicada com seus trabalhos. Então, a gente agradece muito. Trabalhando mais ainda agora nessa época de reuniões online, né? Exato, exato. O Fábio, né? O Fábio Calisto, que é um amigo nosso aí, que é a segunda reunião que ele nos ajuda aí, nos fornece essa sala para que nós possamos realizar dentro do nosso calendário. Uma vez que não são todas as atividades que a OAB tem, que ela tem disponibilidade de sala. Então, o Fábio é a segunda vez que estamos recebendo essa sala dele. Então, ficamos agradecidos, já partindo, né, diretamente para a nossa palestra. Doutor Elianildo, nós gostaríamos, nesse começo de palestra, né, dando o nosso boa noite, e ouvir quem é doutor Elianildo Nascimento por ele mesmo. Doutor, só um minutinho. Só um minutinho antes. Flávio, que está na reunião, é o José Flávio, da comissão? Eu não sei se é o José Flávio. Tá, vamos aguardar ele se manifestar. Mutado, não dá para ver a foto, né? Vamos aguardar, então. Desculpa a interrupção. Certo. Podemos, então, abrir, doutor Elianildo? Sim, estou à disposição aí. Então, já está gravando, doutora? Doutora Adriana. Obrigado. Então, doutor Elianildo, queremos ouvi-lo primeiro, o doutor por ele mesmo. Nos apresente. Muito obrigado, né? Primeiro, boa noite a todas e todos. É uma honra muito grande em participar de uma reunião da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Campinas. Eu quero agradecer especialmente ao doutor Ademir, mas também extensivo a todos os membros da comissão, em especial também a todas como o doutor Ademir bem expressou, né? As meninas, as garotas aí que fazem o secretariado, que ajudam as comissões, que ficam sempre nos bastidores, né? Mas que tem um trabalho imenso. Eu acho que não só aí, acho que em todas as comissões, em todas as OABs, temos grandes nomes e valores que ajudam e que propiciam o desenvolvimento dos trabalhos, né? Acho que falar de mim eu sou advogado de profissão, né, também. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, lá no Planalto da Borborema, em Campina Grande, mas já resido em Brasília desde o ano de 2002.
para que vim. Eu tenho, basicamente, uma militância, uma atuação no campo dos direitos humanos e especialmente na temática da diversidade religiosa, que vem muito de uma atuação concreta, de militâncias em projetos, e aqui eu vou mencionar algumas, né, que terminaram levando a trazer o histórico ao qual tenho hoje. Em especial, a começar pela participar da organização, formulação e organização de um evento que acontece em Campina Grande, na Paraíba, sempre no período do Carnaval, já há 30 anos, vai fazer 30 anos agora, o Encontro da Nova Consciência, que é o maior evento multicultural e interreligioso aqui, no mínimo das Américas. Ele anualmente acontece nesse período. E aí foi minha escola, né, no campo da diversidade religiosa, né, ao longo desse tempo, porque também tem essas temáticas, um dos temas, né, você tem ciência, filosofia, arte, temas sociais, questões ambientais, etc. Tudo, cultura, cinema, ateus e agnósticos, prostitutas, todo um conjunto de temas que são sociais e que são estão em pauta, estão lá trabalhados nesse evento. Então, a partir desse evento, terminou que eu conheci a URI em 99, 98, aliás, mais precisamente 98 para 99, de uma forma mais concreta, e me integrei ao projeto da URI, né, da Iniciativa das Religiões Unidas, né, que é um projeto que muito me encantou pela sua possibilitar congregar pessoas de diversas religiões e crenças em trabalho conjunto e de cooperação. Sou um dos coordenadores do grupo da URI, do CC, né, do Círculo de Cooperação da URI Brasília, né, desde 2000. Nós começamos a trabalhar a construção entre 2002 e 2004, de 2004 em diante a gente tem atuado. Participei, e aí entra uma formulação como decorrência das atuações. Participei, aliás, junto com a então Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, desde o ano de 2003, da construção das primeiras ações na esfera nacional no campo dos direitos humanos e a diversidade religiosa. Então, isso é um trabalho voluntário. E em 2009 formulamos várias propostas, a criação de comitês de diversidade religiosa, fóruns, etc. Projetos. E em 2009 eu tive a oportunidade de como trabalho mesmo, como secretário executivo uma comissão de direitos humanos e diversidade religiosa, vinculado, um centro de referência, melhor dizendo, de direitos humanos e diversidade religiosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, então Secretaria, né, Especial de Direitos Humanos. Nós iniciamos um projeto na esfera nacional de atuar em todos os estados, fomentar, reunir em todos os estados lideranças religiosas, mas também membros do MP, advogados, defensoria pública, lideranças os mais diversas, para iniciar um trabalho assim mais de esfera nacional de estruturação dos fóruns e de comitês de diversidade religiosa nos estados. Então, pude ir em todos os estados, promover reuniões, podemos fazer isso praticamente 2 vezes, esse projeto. Entre uma coisa e outra, também trabalhei no campo, na temática ligada a combate à prevenção, aliás, a defesa do desarmamento e do controle de armas, também indo isso pelo Ministério da Justiça, junto ao Viva Rio, né, através do Viva Rio, em vários estados, né, do Brasil, trabalhando nessa temática de controle de armas. E aí veio um momento seguinte, a instituição, que foi uma das nossas propostas do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, que nasceu em 2011. Hoje está extinto, mas em 2011 até tive a oportunidade de participar de 3 mandatos, de 2011 até 2019, e aí houve todo um trabalho para a construção dos comitês nos estados, né, também em vários estados. Hoje existe somente em 6 estados comitês de diversidade religiosa vinculados ao executivo, e atualmente coordeno o Comitê de Diversidade Religiosa
do DF, do Distrito Federal, que é vinculada à Subsecretaria de Direitos Humanos aqui do DF, e que tem uma atuação aqui bastante... o comitê tem uma coordenadoria de liberdade religiosa, primeira dos estados, dos primeiros estados, do primeiro estado do Brasil a ter uma coordenadoria específica de liberdade religiosa. Nós temos aqui no DF. E, assim, tem sido... Aí, trabalho com outros temas, como ligado à temática de tortura, combate à tortura, prevenção e combate ao trabalho escravo. Então, pessoas em situação de rua. Então, até a temática em apoio às temáticas de violências LGBTs, aliás. E então, esse é um pouco da minha história, né? Assim, esqueci também aqui, podemos organizar 3 fóruns, os fóruns espirituais mundiais que aconteceram em Brasília, aqui e mais depois em capitais do Nordeste, que foram eventos vinculados a congregar diversidade religiosa, etc., nesses contextos, e tive a honra, como última menção, uma honra de ser muito em função a um agradecimento à Salete, né, porque foi quem providenciou de ter agraciado com um prêmio pelo o rei da Jordânia, o rei Abdullah II, no ano agora de 2019, referente a atividades vinculadas à Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa, que acontece sempre na primeira semana de fevereiro de cada ano, instituída pelas Nações Unidas. Então, desculpe, me alonguei. Esse é um pouco do que as causas com as quais nós estamos envolvidos. Muito obrigado. Ademir. Sem som. Doutor, o senhor tem que ativar o som do senhor. O meu está ativado. O meu que não estava. O doutor Elianildo, ele é muito modesto, né? O currículo dele aqui tem quase 5 páginas, né? Dentro desse trabalho, né? E eu não quis, né, ler o currículo, porque senão ia tomar o tempo da nossa palestra aqui, de ouvi-lo, né? Então, deixar ele mesmo falar. Mas ficamos muito, muito felizes aí com essas, né, com esse preâmbulo, né? Com esse preâmbulo aí, com essa atuação sua, que é muito maior do que esse espaço que, né, do que foi falado aqui, e esse coração fantástico que o senhor tem. Então, já aí, né, adentrando a palestra, né, coisa aqui que nós não falamos no currículo, mas um acompanhamento que eu sei que o senhor faz aí dentro do processo legislativo, tanto para promoção da legislação ou regressão da legislação, que a gente percebe também que tem isso, né, diante do processo que nós estamos enfrentando e que não é de agora, onde os direitos humanos, a liberdade religiosa acaba estando no fronte. Então, gostaríamos de deixá-la à vontade aí para falar conosco. Eu posso já começar o tema, ou você quer que fale sobre isso? Fica à vontade. Fica à vontade. Esse acompanhamento, o senhor fala no Congresso Nacional, né? Desde muito tempo, desde basicamente 2004, 2005, também buscamos isso de forma voluntária, na sequência, através do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, mas antes disso, enquanto URI, enquanto militantes dos projetos que tramitavam no Congresso Nacional, Câmara e Senado, de modo geral, atentatórios à liberdade religiosa, atentatórios à laicidade, onde podíamos articular, organizar, podíamos propor, através de todos os anos, né, audiências públicas nas 2 comissões do Senado, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e na Câmara Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e audiências públicas sobre a temática do combate à intolerância religiosa, defesa da laicidade, etc. Isso todos os anos temos, a gente articula a vinda de lideranças nacionais,
sobre esse tema, para colocar sempre em pauta e, claro, tratando dos temas dos projetos, né, que tramitam, né, e que têm se agravado. Então, esse é uma atuação, quer dizer, não estou sozinho de jeito nenhum, são várias pessoas, né, temos apoio enquanto não só da URI, mas Conselho Nacional de Igrejas, organismos de outros estados, né, Conselho Nacional de Direitos Humanos, a qual a gente também participa lá de um grupo, um GT específico com os membros dos comitês nacionais de outros temas, etc. Então, é uma atuação que é bastante necessária e nunca teve tão, digamos assim, tão necessária quanto agora, até porque os projetos que tramitam no Congresso são replicados nos estados e municípios em alguns temas e que a gente vai falar aqui na sequência. Basicamente, a nossa proposição, né, que foi, doutor Ademir, nós trabalhamos o tema da liberdade religiosa e de crença, né, alguns nuances. Buscamos aqui, deixa eu só afastar aqui, buscaremos aqui nessa breve conversa que nós vamos ter, eu não coloco nem como palestra, mas uma conversa. Iremos abordar um pouco, uma geral, sobre a evolução da perspectiva de liberdade religiosa ao longo da história, a situação, como foi a relação dessa questão com o Brasil, também abordando esses aspectos históricos, a consolidação desse direito na nossa legislação constitucional, infraconstitucional e também na legislação ordinária, né, com a forma que o Brasil se estruturou, digamos assim, para dar uma garantia, né, guarida a esse tema, e falar um pouco também sobre os grandes desafios que enfrentamos nesse campo da liberdade religiosa e de crenças, né, e convicções. Então, nossa conversa vai versar sobre esses aspectos principais, né? E aí eu queria, já iniciando, né, lembrando um pouco essa parte histórica desse processo, né, eu gosto de considerar, né, basicamente como embora nossas formas de atuação, de convivência, digamos, em sociedade, na maneira como está até hoje estabelecido em aglomerados humanos, etc., ela demorou um tempo relativamente considerável, né, entre 35 a cerca de 12 mil anos atrás, até se consolidar nos modelos que posteriormente vieram, isso nessa sequência histórica, vieram se estabelecer através dos primeiros impérios, cidades-estado, etc. Ao longo desse tempo, nunca deixou de haver essa associação, digamos assim, entre o poder temporal e o poder divino, ou poder das divindades, né, das suas diversas divindades e deuses existentes. Então, essa interseção dos temas sempre esteve, de alguma maneira, acoplado de várias formas, na verdade, no contexto dessa construção histórica. Acho que a perspectiva da crença no divino, ou das crenças no divino, elas são alguma coisa que podemos até entender como naturais, né, de uma busca, de uma compreensão do universo num passado, nas religiões ditas anímicas, né, ou que tinham muita vinculação com as questões da natureza como um todo, elas se manifestaram, né? Isso, na sequência, a construção, né, ou o aparecimento das revelações, chamadas revelações divinas, né, através de diversas figuras, e isso aconteceu também em todas as esferas das sociedades, de modo geral, em todos os continentes. E no passado houve essa muito próxima associação
entre esse poder divino, como eu disse, e o poder temporal. Eu gosto de citar, assim, do ponto de vista legal, né, alguns textos, alguns documentos que são referência, na verdade, para essa construção do que posteriormente veio ser consolidado como direitos humanos, ali, mencionando algumas leis, alguns normativos, né, que foram importantes não só para a temática da liberdade religiosa, mas também para os direitos humanos como um todo. E eu começo me lembrando aqui do primeiro do rei Hammurabi, da antiga Pérsia, né? Isso cerca de 1800 a.C. Lá nessa época, esse rei ele inovou, digamos assim, criando um código, né, que ficou conhecido como Código de Hammurabi, ou Hammurabi, esse código que foi uma primeira codificação de leis em que buscava, ele ficou bastante conhecido, se não me engano, por menções que tem no texto bíblico do Antigo Testamento, acho que em Levíticos, onde fala da questão a lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, onde nós daqui para olhar para a história, onde podemos nos ver, podemos achar até que aberração, né? Como é que pode uma coisa dessa, mas diante de uma estrutura em que meio que a violência, né? E a violência sequer era regulada, né? Não existia por parte de normativos ou regras sociais e eventualmente estatais, né? Num contexto de segurar, né? Dar uma freada aos ímpetos, né? Animalescos do ser humano. As coisas eram decididas na base da violência gratuita. Isso não só no campo dos poderes constituídos de então, mas também nas relações pessoais, né? E o Código de Hammurabi vem trazer essa inovação, né? Ora, se eu for causador de um mal a alguém, esse alguém que tenha sido efetivamente prejudicado, ele poderia, na mesma medida, em mim, aplicar aquele sofrimento, né, ao qual foi exposto. E isso traz um contexto que vem, de certa forma, também influenciar ao longo dos séculos, de um modo geral, as constituições legais, vamos chamar a constituição de normativos legais, que vão sendo direcionados, onde a gente encontra um ápice, isso no nosso direito romano, que, em grande parte, influenciou não só o modelo de estrutura normativa, né, as nossas leis, né, mas influencia até hoje, né, como uma grande escola que foi. Claro, você tiveram as escolas posteriores, a escola alemã, né, etc., mas o direito romano tem essas influências. E aí o Código de Hammurabi ele tem esse marco que é interessantíssimo no sentido de garantir essa, embora, e é interessante que o rei Hammurabi ele não quis impor a crença no Deus ao qual acreditava, né? E isso é interessante. Na sequência nós tivemos um outro texto que esse foi mais cerca de 539 antes de Cristo, que foi do primeiro imperador da Babilônia, o imperador Ciro, que esse texto está consolidado num cilindro, que é conhecido como Cilindro de Ciro, cujos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi a sequência, o ápice, né, digamos assim, o principal ao longo desses milênios de evolução, digamos assim, jurídica, né, da ideia de direitos humanos. Esse documento de 48, ele vem abarcar as ideias principais desse documento do rei Ciro, do imperador Ciro, né, do rei Ciro, aliás, lá da antiga Babilônia. Para vocês terem ideia da riqueza, né? Ele teve como pontos específicos, primeiro, de libertar os escravos da Babilônia, e aí entra vários povos, dentre eles os povos semitas, né, e judeus, dar a possibilidade, aí textualmente, esse Cilindro de Ciro, ele dá a possibilidade daqueles súditos, daqueles que vivessem no reino, seguirem a religião que quisessem. Você tinha
centenas, milhares de deuses em cada. E aí ele permite que haja essa liberdade religiosa. Então ele textualmente traz essa primeira menção à liberdade religiosa. E numa sequência ele também promove a igualdade racial, algo que hoje estamos em busca até hoje, até o presente momento, né, nesse processo. Então o Cilindro de Ciro é um documento que versa de extrema importância. Passados alguns mais de 1000 anos, quase 2000 anos, nós temos um outro documento que vem ser a Carta Magna de 1215, em que efetivamente ela tem um aspecto que eu queria destacar, isso na Inglaterra, né, no reino, o rei João, ele é instado, né, a aceitar e assinar esse documento em face de uma questão específica histórica a qual estava vivenciando o reino, em que ele desobedecia às regras e então estruturadas com relação à convivência, né? E termina a partir desse documento, que tem um aspecto bastante, que é o que eu queria destacar, em que nele, pela primeira vez também, há uma menção em que o rei não poderia intervir nos assuntos que eram da igreja, né? Mais tarde a gente vai ver algo parecido, mas agora já no início do século XIX, também ações nesse sentido, nessa mesma perspectiva, mas esse documento, a Magna Carta, ele traz garantias civis, né, as primeiras garantias civis com relação que são estruturadas nesse documento. Numa sequência, nós tivemos a Petição de Direitos, que é 1628, também na Inglaterra, que traz o Instituto Habeas Corpus, a questão do processo administrativo, ninguém poderia ser condenado a bel prazer pelo rei, isso é interessante. E o que faz me lembrar um outro aspecto que eu esqueci de mencionar nesse contexto anterior, histórico, antes até de Hammurabi, que no passado, eu acho que 3 aspectos são que eu queria ensejar e lembrar, né? Num passado remoto, dessas construções, nessa nossa história, né, da nossa história, o reino, a partir da estruturação dos reinos, a religião, não existia essa ideia de respeito à liberdade religiosa, né? Algo, como eu disse, que é inaugurado com Ciro, né, na questão a menção tácita específica a essa liberdade, mas antes não era isso. O indivíduo tinha que ter a religião do rei. Se ele não tivesse a religião do rei, ele era condenado à morte, recebia a pena capital. Se não fugisse, se não saísse daquele reino e fosse para outras terras, ele morreria. Então, era obrigatoriamente todos os súditos, todos aqueles que vivessem sobre a égide daquela organização governante, ele tinha que estar identificado, queira ou não queira, com a perspectiva e a visão religiosa do rei de então. Isso ficou muito consagrado também, você vê, nós temos uma associação que nasce lá, já no Antigo Egito, com a personificação do faraó com o deus Ra, né, com a representação do deus Ra, e essa associação, a criação dessa ideia da vinculação divina dos reis, né, que a Idade Média vem ser novamente postulado, né, por todos os reinos da Europa, etc., que você tinha essa visão, uma perspectiva de que o poder real era advindo da divindade, né, de Deus. Então, nós tínhamos esse primeiro momento no passado, antes de Ciro, da questão da religião do rei. Houve um segundo momento, em que já não havia por parte do rei de então uma perspectiva de imposição da sua crença. Os súditos poderiam ter a sua crença. Entretanto, porém, eles teriam que sair do reino. Então, era permitido, não eram mais condenados à morte, era permitido que tivesse a sua
a sua perspectiva religiosa, de crenças, quaisquer que sejam elas, porém, ela não poderia ser exercida no âmbito daquela governança, no âmbito daquela cidade-estado, no âmbito daquele império. O indivíduo teria que sair daquele para poder exercer a sua crença. Já é um momento melhor do que ser condenado à morte, né? E o terceiro momento, que é um terceiro que pega esse período mais recente, histórico, né? Vamos colocar aqui 2.500 anos, em que há já essa percepção uma percepção construída, né, a duras penas, por sinal, uma percepção e tem que ser a cada dia fomentada uma batalha para que isso não seja diminuído, esse direito, que é a possibilidade de você ter, cada um exercer crença em quaisquer princípios, sejam eles religiosos ou não. E aí onde entra os segmentos que não creem na existência de deuses ou de Deus ou divindades. Os ateus, os agnósticos, os apateístas, que são outros segmentos. Os sem religião, que aí também sem religião não significa que seja ateu, apateísta ou agnóstico. É uma outra categoria. Porém, nós identificamos nesse passado remoto, até os dias atuais, essas três primeiras fases, né? E aí eu estava lá em 1628 com a Petição de Direitos, que traz também uma reconhecimento de direitos civis, o direito à propriedade, de herdar, a questão do habeas corpus, etc., que fortalece. E aí vemos um grande salto, que é a Revolução, primeiro a Constituição Americana, né, de 1776, que já traz também, em função dos aspectos históricos próprios daquela estruturação do que levaram, né, à construção do que seria o Estado americano, e que é bastante avançada e posteriormente também influencia tudo muito influenciado após essa primeira Constituição americana, com o advento da Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Esse documento que assim, basilar, também um dos documentos basilares no contexto dos direitos civis e dos direitos e liberdades que são propugnadas, né, pelo texto. Claro, com as suas contradições, né, que houve entre os ideários da Revolução Francesa e as práticas que foram, numa sequência muito breve histórica, decorrentes. Dentre elas, aí eu me lembro, essa declaração é de 1789. Em 1791, houve a Declaração dos Direitos da Mulher, né? E essa declaração não foi aprovada pela Assembleia. Então, vocês terem uma ideia de como são vagarosos e os passos são difíceis, né, para a consolidação dos direitos. Então, dentro de um ambiente em que as liberdades a liberdade, a solidariedade foram tão trabalhados, um direito ou os direitos específicos, o reconhecimento dos direitos das mulheres nesse documento de 1891 não foi aprovado pela Assembleia. Uma Assembleia que era uma Assembleia de revolucionários, né, da revolução, ainda, né, num novo modelo de Estado que tinha sido estruturado. E aí nós temos, pulando aqui, mas já chegando no século XIX, no século XX, nós tivemos, né, o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus 30 artigos em 1948, e que vem em um momento posterior à pior desgraça, né, que enquanto humanidade, uma das piores, né, se não, que foi a Segunda Guerra Mundial, né, e todos os males advindos desse processo que foram marcaram sensivelmente grande parte da humanidade. E aí houve essa construção em que muito desse histórico, né,
que foi construído, um histórico construído à base de muito sangue, de muito sofrimento, isso pudesse ser consolidado num acordo, né? Vamos acordar aqui que nós, enquanto humanidade, e os estados aqui presentes possam se comprometerem com esse processo, uma humanidade que respeite todos esses direitos, né? Dentre os quais o direito à liberdade de crença e convicção, que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração está consolidado no artigo 18, né, dessa declaração. E aí, a partir do estabelecimento da assunção por parte de quase todos os estados, né, os estados nacionais, países, etc., a partir houve também um direcionamento no sentido de que seus documentos pátrios, né, suas constituições, suas legislações ordinárias, elas pudessem estar afinadas, né, antenadas, elas vinculadas de alguma maneira, pudessem dar concretude a esses ideários constantes e esses direitos constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E assim se foi, né? Assim como houve também a evolução dos direitos humanos, então, hoje isso varia de autor para autor, mas uns colocam como direitos de terceira geração, os outros já estariam numa quarta geração. Agora já existem novas proposições que seria vinculada a um direito humano dos mais novos, que seria o direito ao pensamento, àquilo que podemos trazer trazer em nossa mente em matéria das possibilidades de que em breve, inclusive a mente humana poderá estar sendo condicionada pela tecnologia. E aí, ao longo desse tempo, diversos outros documentos que foram através das declarações diversas e das Nações Unidas e de outros organismos posteriormente estruturados, vieram ampliar, vieram debulhar, trazer uma discriminação maior com relação a estes direitos. E aí você tem uma declaração, por exemplo, de 1981, que é muito específica à questão da liberdade de crença, que é a declaração contra todos os fins, todas as violências e intolerâncias relativas por religião ou crença, não é? Que é essa declaração de 1981, de novembro de 1981, das Nações Unidas, que é também basilar. Outros documentos que vieram, mesmo os vinculados às minorias, a povos originários, a questão de direitos, dos direitos civis, todos eles têm vinculações ou têm artigos que efetivamente reforçam esse panorama, né, esse direito à liberdade de crença. E, num contexto também histórico, muitos não pensam muito sobre esse tema, a não ser que sejam objeto de alguma violência ou de alguma situação a qual ou às quais eles sejam cerceados, né? E aí, continuando nessa perspectiva ainda histórica, e estou pulando aqui muitos e muitos, mas eu queria de como isso se processou no Brasil, né? Como essas ideias ou essa perspectiva foi sendo amalgamada, né, digamos assim, no nosso país, né, na nossa construção histórica, que é muito recente, 500 e poucos anos, 520 anos é muito pouco em relação a períodos históricos que são muito mais antigos, né, e antecedentes. E no Brasil, acho que certa muito do que hoje ainda está estabelecido no que tange digamos assim, o desconhecimento, a ignorância, a intolerância, as violências,
eu particularmente entendo como ainda resquícios dos acontecimentos, ou digamos assim, de uma praxe, uma inserção no meio social de visões deturpadas e ao longo da história, da nossa história, neste campo também da liberdade de crença. E aí nós temos o nosso, entre aspas, descobrimento, né? Eu entendo que vieram aqui já sabendo que tomar posse aqui do país, mas ele, além do fato, que eu acho que é o primeiro fato, a missa narrada lá pelo Pero Vaz de Caminha, primeira missa, claro que é evidente, enquanto colonizadores, os colonizadores também traziam a sua cultura, as suas perspectivas para os colonizados. Então, isso era algo que era normal. Então, nesse contexto, algo normal. Nós até não podemos, de certa maneira, ver com certo... Temos que ter as nossas ressalvas, claro, mas entender e compreender os momentos históricos em que esses conceitos que são novos, relativamente novos, e que não eram trabalhados num contexto, a não ser por poucos, né? Você tem lugares e momentos históricos onde a ideia de liberdade religiosa ela é trabalhada em alguma maneira por algum ou outro povo ou algum grupo religioso mesmo, mas não podemos entender, temos que compreender, na verdade, que efetivamente o processo da colonização ou das colonizações, Espanha e Portugal, enquanto países que foram naquela época, digamos assim, os detentores de um poder global, automaticamente a imposição da sua cultura, do seu modelo eurocêntrico, etc., e evidentemente sua religiosidade, eles estavam intrinsecamente ligados. Por quê? Porque a igreja de então, a igreja no campo ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, era também muito atrelada ao poder, ou controlava o poder, ou os poderes reais, ou estavam muito... Isso fazia parte do contexto da colonização, de impor e trazer aquela cultura, também usando a religião. Então, nós tivemos o advento da primeira missa, e eu acho que eu fico imaginando os indígenas que tinham suas culturas, né? suas culturas e suas religiosidades, o que é que eles vieram, pensaram naquele momento, né? A posteriori, né? E aí houve, num contexto, essa imposição, e aí entra os jesuítas, o modelo dos jesuítas, que chega nos 1500 e pouco, 1520 e pouco, 1549, por aí, aliás, e vai até 1760, com uma influência de extrema importância para a difusão do cristianismo, e então o modelo de cristianismo vinculado ao poder real e vinculado aos interesses de Portugal, né? Isso aqui no nosso caso. Nós temos ainda eu creio que é 1533, se não me engano, não me falha a memória agora, 1530 e pouco, no Brasil, um dos primeiros crimes ligados dentre outros tantos, né? Mas assim, oficialmente ligado à ideia do desrespeito à liberdade religiosa, que foi com o Villegagnon, que inclusive sitiou o Rio de Janeiro, né? A França, essa França já chamava o rei da França, não concordou de maneira alguma com a divisão do mundo, do Novo Mundo, entre Portugal e Espanha, né? Que é o Tratado de Tordesilhas, né? E aí ele chegou a mencionar, dizer o seguinte: ó, eu também sou herdeiro de Adão, né? E nesse contexto a França passou a visitar e ter contatos com os povos indígenas aqui residentes, e chegou a um ponto de criar se não me engano, chamava França Austral, ou era França, eu esqueci o termo que se designava, que era, eles queriam ter uma possessão ou aglutinar, tomar posse de terras aqui no Brasil. E chegaram a tomar posse do Rio de Janeiro. Especificamente, chegaram a tomar posse do Rio de Janeiro. E nesse contexto do Rio de Janeiro,
houve o primeiro crime, digamos assim, de intolerância religiosa, em que o Villegagnon assassina, né, são trucidados todo um conjunto de pessoas, né, que eram franceses. O rei Carlos havia se convertido ao catolicismo, então ele, enquanto católico, não permitia, segundo o entender do Villegagnon, não permitiria que não tivessem a religião que não fosse a do rei, né? Então, um retrocesso assim e esses franceses que tinham se rebelado, que não iriam, e eram protestantes, e que não iriam abdicar da sua fé para se tornarem católicos, romanos, eles são trucidados e seus corpos são jogados ao mar. Então esse é um dos primeiros, assim, oficialmente, relatos da questão do desrespeito para com a liberdade religiosa no país, né? E isso se consolidou, essa forma, digamos assim, desrespeitosa de imposição, não só com os indígenas, na catequização dos indígenas, que isso acontece até hoje, a desvinculação, a tentativa de desvincular os povos indígenas das suas crenças, e é um problema dos mais sérios, que nós vamos falar no final aqui sobre esses desafios, mas também, a posteriori, com os povos trazidos da África e que foram escravizados, em que também suas religiosidades e suas crenças foram diminuídas, e o são até hoje. Infelizmente, são colocados por muitos e por grupos religiosos, igrejas, segmentos, especialmente do cristianismo, como religiões inferiores, que sequer podem ou poderiam ter para esses, infelizmente, no século XXI, estes terem o direito do seu exercício. Então, isso permanece, essa cultura digamos assim, de violência, de imposição, ela permanece. Ela aconteceu junto aos protestantes que chegaram, os primeiros protestantes que chegaram no Brasil. Você tem registros ainda do século XVII, ainda mais em maior profusão no século XIX, em que os protestantes não tinham direito a ter seus templos, ou se eles tivessem o culto, as suas formas de culto não poderiam ser expressadas de forma externa. Você não poderia, uma igreja não poderia ter um símbolo, uma denominação de que era dessa religião ou daquele segmento protestante. Então, foram perseguidos, muito perseguidos, por sinal. E inclusive com problemas no sentido de que, por exemplo, uma questão concreta, o enterrar uma pessoa era fruto e ocorria a partir de um poder que era definido da igreja. Era na igreja que se dava as certidões de nascimento e as certidões de óbito. Isso no passado. E essa situação, digamos assim, são séculos, né, de preconceito, de intolerâncias, de violências, de desrespeito com essa perspectiva, um desrespeito que partia de uma ideia que, como eu disse, né, a gente não pode nem, muitas vezes, uma ideia grotesca, né? Não se concebia, assim como se achava-se normal e muitos defendiam a escravidão, muitos defendiam essa perspectiva de imposição como algo que era natural, né? Então, nesse contexto, essa conscientização vem mais à frente. E aí nós temos um grande basilar no Brasil, historicamente, para chegar o nosso modelo, que é um documento antes no início praticamente da República, né, um pouco antes que é o documento, a Lei 119A, que foi cunhada, inclusive escrita, o texto, né, segundo pelo a Águia de Aia, né, o Rui Barbosa, em 7 de janeiro de 1790, né, em 1790, é editado essa Lei 119A, que acaba com o regime do padroado no Brasil. O Brasil deixa de ter uma religião oficial, né, que tinha iniciado com a colonização, e a presença e a intrínseca parte da igreja com o Estado, assim como era na Europa,
também ocorreu aqui. E em 1890, a partir desse decreto, há essa dissociação. Então, a liberdade de crença, a liberdade de convicções, ela é estruturada a partir dessa lei e ela é consagrada na primeira Constituição Republicana, de 1891. E aí, nas constituições posteriores, esse direito ele é mantido, né? São constituídos avanços ao longo especialmente na de 34, na de 37 também, houve um avanço considerável com menções e com relação à instituição, as previsões legais, constitucionais referentes à liberdade de crença, que são, basicamente, só muda-se o texto, a forma como é colocado, mas ela é consolidada na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 6 e 8, especialmente, e no artigo 19, inciso 1º, que é a separação Estado-Igreja, né? Isso especificamente do direito à liberdade religiosa, de crença, e a questão da separação do Estado. Existe na nossa Constituição outras menções que têm a ver com esse processo que foi posterior ao início, assim, concomitante ao início da República e construído ao longo do tempo, que foi a nossa adaptação, digamos assim, brasileira ao direito à liberdade religiosa. Como é que foi sendo feito isso? A partir da constituição de normativos, de legislações ao longo do tempo, que davam guarida a direitos. Não, muitas vezes, de uma forma muito, digamos assim, empírica, ou às vezes de atuação de grupos específicos, mas que ao longo do tempo se consolidaram. Aí entra a questão, por exemplo, do ensino religioso, a questão do exemplo das capelanias, né, militares, a questão do acesso de religiosos a presídios, o acesso a religiosos a hospitais, né, que são temas que têm correlação com o direito a essa liberdade de crença e que foram consolidados na nossa legislação ordinária e estão vigindo hoje, né? Isso é um ponto que foi uma forma chamado de um respeito a uma laicidade pluriconfessional. O decreto de 119A, né, na medida que ele faz a separação Estado e Igreja, ele traz para o Brasil a ideia da laicidade, em que o Estado deveria estar, assim, separado do poder, o poder governamental, temporal, ele deveria estar separado do poder religioso, porque são duas esferas diferentes. Uma é pública, a outra é individual. Então, o conceito de laicidade, que vem o termo de laico, advém justamente dessa perspectiva de separação e de reforço àquilo que é secular, não é? Esse não significa, e eu gosto sempre de mencionar, sempre a gente conversa isso, existem duas, a laicidade, que não é ateísmo, nem defesa de ateísmo, nem a defesa de quaisquer perspectivas que negam negam a crença ou convicção, e também não é laicismo, que é uma forma, de certa maneira, dissimulada de uma aversão, uma objeção ao que é religioso, ou que tem a ver com religião. São duas coisas diferentes. Nem o Estado laico é um Estado ateu, porque o que seria um Estado ateu? Um Estado ateu seria um Estado que dissesse que estivesse lá estampado. Nós temos no Congresso Nacional, infelizmente, um crucifixo. Eu sou contra a exposição de crucifixos e bíblias dentro de espaço legislativo. Não é espaço para isso, mas está lá, né? Mas seria um Estado ateu se lá tivesse uma plaquinha. Deus não existe, ou deuses não existem, a deusa não existe, divindades não existem. Então, esse seria um Estado, aliás, é um Estado ateu, e não é isso que existe.
A laicidade ela não pressupõe defesa do ateísmo, mas sim a defesa das crenças e convicções. As convicções estão o ateísmo é uma convicção, por exemplo. E o laicismo é uma perspectiva em que o Estado passa a ser, de certa maneira, refratário às questões das religiões. E aí você tem modelos, uns acusam o Estado francês, né, de ser um Estado laicista. E aí você também tem que entender a perspectiva, como a França se estruturou nesse contexto, e você também entender os ideários que vêm desde a Revolução e por que efetivamente há chamado de até a aversão, por alguns que consideram como aversão, mas é uma forma mais, digamos assim, dura no tratar a temática a expressão pública da religião. É isso que nesse contexto que a França tem um modelo que é diferente do brasileiro, por exemplo, e que é contestado por muitos. Mas, então, esses são aspectos que esse processo, que foi pós-1890, chegamos até a atual com essa estruturação, uma estruturação não só legislativa, né, legal, constitucional e legislativa, para essa questão do direito, com a realidade e que se contrapõe a e aí entrando já nos desafios para encerrar, para a gente bater um papo, conversar, que são os problemas advindos, né, que são relativamente modernos, né, vamos chamar assim de relativamente modernos, porque, vou colocar aqui, dos últimos 50 anos, né, em outros casos, dos últimos 35, 40 anos, que levaram a uma situação que nós temos hoje configurada e que é muito preocupante, eu particularmente acho muito preocupante, por os desdobramentos desse processo, que se colocam num horizonte aqui muito próximo agora, que foi o advento, né, na verdade, de um retrocesso civilizatório, eu chamo até isso de um retrocesso civilizatório, que é o recrudescimento e o aparecimento, e a ampliação e o recrudescimento no meio da nossa sociedade de visões que são ultraconservadoras, que totalmente desprezam a diversidade religiosa, desprezam a laicidade e querem tomar espaços e voltar a ter uma participação, digamos assim, religiosa de grupos e segmentos dentro do poder estatal, tentando ocupar um espaço que no passado foi da Igreja Católica. Então, esse processo está em curso, muito avançado, muito empoderado nos últimos poucos anos, mas em que, embora que aí um dos erros, né, que a gente entende esse processo hoje acontecendo, vou até mais debulhar, mais detalhá-lo ainda, mas a gente entende, até compreende, na verdade, essa lógica às avessas, né, digamos assim, em função de que tivemos quase 5 séculos, né, 4 séculos, na verdade, 500 a 1800, quase 4 séculos, na verdade, de uma intrínseca participação do poder católico romano junto com o Estado, o que nós chamamos de Estado brasileiro. Então, houve isso, e isso adentrou ainda no século XX, né? Nessas idas e vindas que eu tive nos estados, que eu mencionei, né, a partir de 2009, referente ao fomento da temática de diversidade religiosa, eu cheguei em estados do norte do país que 10, 15 anos antes, um pouco menos do que isso, ainda existia resquícios dessa aproximação tão grande de Estado e Igreja, onde o arcebispo tinha carro oficial, que era do Estado. Para vocês verem como... E isso era considerado como algo normal. Ou, por exemplo, nas inaugurações de obras, isso década de 30, era chamado o poder, o arcebispo, e isso era considerado normal.
em função dessa tradição histórica ainda tão incrustada na nossa sociedade, em que não pensava a perspectiva do respeito às outras tradições religiosas, às outras perspectivas religiosas de diversidade. Por que isso? Porque, primeiro, por conta dessa, digamos assim, dessa influência, né, violenta de todos os processos que foram da conversão e da Inquisição, por exemplo. Eu esqueci de mencionar que nós tivemos pena de morte no Brasil para quem era judeu. 1707. 1707, nós tínhamos, nos documentos do Arcebispado da Bahia, as Filipinas, declarações, esqueci o termo agora, Filipinas e Manuelinas, elas determinavam, se o indivíduo descobrisse que o indivíduo era judeu, ele era condenado à morte. Se a pessoa que protegesse aquele judeu, ele o escondesse para que ele não morresse, ele morreria também. Então, essa violência, digamos, essa perspectiva de violência, de imposição de uma cultura religiosa, etc., está muito ainda consagrado, muito ainda incrustado na nossa sociedade. Então, era natural pensar nessa associação do Estado com a Igreja. Claro. Agora, o que é que acontece? Nesses últimos 50 anos, eu coloco assim, mais gravemente, dos 35 a 40 anos, porque é com o advento de igrejas de um neopentecostalismo, de um segmento do neopentecostalismo protestante, que nasce, digamos assim, aprofunda-se essa atuação, digamos assim, política ou de tentativa de inserção no Estado do controle religioso ou das pautas religiosas serem dominantes em detrimento do Estado e, consequentemente, em detrimento das outras crenças e convicções. Então, esse processo acontece, ele vem num bojo de uma situação, uma situação em que, por exemplo, chegam no Brasil, na década de 70, os modelos de evangelização televisiva no Brasil, eles chegam na década de 70, e isso tem um componente geopolítico também. E aí eu faço um parênteses nessa parte para mencionar uma situação. 1907, início do século passado. O primeiro presidente Roosevelt, era o Theodore Roosevelt, esteve aqui na Patagônia, na região da Argentina, e disse a seguinte frase, que seria muito difícil para os americanos eles dominarem, eles terem um controle sobre a América do Sul se não houvesse um arrefecimento do poder católico, né? Efetivamente, eu estou ampliando a ideia com outras palavras, mas isso é uma menção que é dita pelo Theodore Roosevelt, pegando aquela ideia da doutrina de Monroe da América para os americanos, mas de uma forma, a América, inclusive as Américas do Central e do Sul. É uma deturpação do ideário do princípio da doutrina Monroe, mas com esse contexto de controle. E isso acontece ao longo do século, e inclusive na década de 60, muito fortemente, final da década de 60, início da década de 70, em que o governo americano e especificamente, no primeiro momento, setores da Igreja Católica Americana vêm para o Brasil, são instados por lá para vir ao Brasil, não nesse contexto do Roosevelt, mas sim era um contexto interno da Igreja Católica, em que a Igreja Americana contestava as ideias do Papa João XXIII e do Concílio Vaticano II, que eram muito abertas ao diálogo ecumênico e interreligioso, que é diferente de ecumênico, que eram abertas a um chamamento à justiça social consolidado com a teologia da libertação. Então, em um primeiro momento, financiado com apoio institucional, geopolítico dos Estados Unidos, esses padres e grupos representantes são trazidos para o Brasil para trazer um modelo que eles trazem um modelo
das igrejas evangélicas, então, americanas, no sentido de uma prática muito dissociada da realidade social, muito especificamente voltada a uma atuação espiritual, etc. Esse processo, aliado à chegada no Brasil desses pastores televisivos, desse movimento, acontece uma debandada, digamos assim, de segmentos que eram católicos para igrejas que passaram a ser igrejas protestantes. E lembre-se que os protestantes sofreram muito aqui no Brasil, não só no século XIX, mas com preconceito, também no século XX. Né? Eles foram vítimas muito vítimas, né? do preconceito religioso, da intolerância. E hoje, setores desses grupos fazem o contrário. Né? Eles é que são os promotores da intolerância, da violência e da discriminação com relação a isso. Então, nesse contexto, pós-década de 70, nascem grupos e segmentos, entre aspas, lideranças, que viram uma grande oportunidade, um filão econômico, inclusive, que transformaram determinadas igrejas em igrejas-empresa, são um modelo que foi fortalecido, inclusive, na década de 80, com o governo Reagan, do Ronald Reagan, quando há novamente esse processo de financiamento de aquilo que o Monroe lá atrás, o Roosevelt lá atrás mencionava. Novamente esse processo é muito escancarado. Por exemplo, os Estados Unidos mantendo na Casa Branca escritórios específicos em que organizações religiosas, igrejas e organizações ecumênicas trabalhavam lá diretamente com o intuito de aprofundar por toda a América Central e do Sul o modelo protestante, digamos assim, e todo o conjunto de ideários, visões do liberalismo econômico, posteriormente neoliberalismo, visões com o intuito de minar, digamos assim, os poderes ou a influência católica ainda aqui no continente, por fatores. Esses grupos eram financiados pelo governo americano. E 80 para cá, então, surgem vários desses lideranças, entre aspas, religiosas. Eles têm um filão, uma ideia muito de entrarem, e isso acontece no campo político, da representatividade política, que no passado não acontecia. Por quê? Porque no passado, os primeiros protestantes que chegam no Brasil, especialmente em maior profusão no século XIX e no século XX, eles eram estrangeiros, não tinham uma ideia de uma participação social e política, de maneira que ficou meio que consolidado uma praxis, uma forma em que os setores protestantes não se envolviam, eles tinham que respeitar efetivamente os poderes constituídos, porém, eles não influíam ou não iriam buscar participação política. Isso muda logo à frente, nesse processo de criação desses poderes, dessa nova influência, digamos assim, protestante ou evangélica, que começa nesses 35, 40 anos, em que primeiro foram buscando ocupar os espaços legislativos. Então, houve, sim, uma profusão de representações destes grupos religiosos, dessas igrejas, em que você tinha um eleitorado mais fácil, né, de você vota no irmão, que ele é de Deus e ele é o nosso representante. As pessoas, efetivamente, sem discutir, sem questionar, votavam e elegeram. E isso foi acontecendo não só na esfera nacional, como também nas esferas estaduais e nos municipais. E amplia-se essa participação política com a conquista, digamos assim, e o advento nos executivos. Você tem uma determinada igreja, que não quero falar o nome, aí ela tem nomes ou figuras em cerca de 500 municípios do Brasil. Então, por que isso? Porque também houve esse interesse e essa percepção de aprofundar, digamos assim,
a inserção de recursos públicos ou recursos do Estado em ações ou projetos vinculados a essas igrejas ou esses grupos. Então, é uma mão lava a outra naquilo que é permitido na Constituição, mas que termina perpassando isso, né? Perpassando esse processo. Então, ao mesmo tempo e paralelamente, ao longo dessas, eu falo aqui especificamente no Congresso Nacional, nas últimas 3 legislaturas, assim, esse aprofundamento dessa presença, digamos assim, religiosa dentro do Congresso também teve como decorrência a estruturação, os encaminhamentos de uma série de centenas e centenas de projetos de lei em que buscavam e buscam transformar ou trazer para o universo jurídico uma imposição religiosa ou de conceitos e visões desses grupos religiosos. Então, isso tem sido feito a cada vez mais, foi piorando, né, de legislatura, das últimas 3 até a próxima, a atual, digamos assim, a apresentação desses projetos. Por quê? Porque vira uma forma de, digamos assim, de crescimento exponencial que se manifesta no IBGE, nos dados do IBGE. O último censo, pelo jeito não vai ter censo esse ano, que era para ter, mas o censo de 2010 mostrou que a população, no caso dos confissões protestantes ou evangélicas, brasileiras, está mais de 22 e poucos %. Há previsões que o crescimento em ele continuando deverá ter em muito menos de 20 anos, ou no máximo 30 anos, pela primeira vez, mais de 50% da população brasileira participante dessas igrejas, ou desse segmento. O problema é que nós não estamos sendo aqui contrários ou intolerantes contra essas igrejas. Nós estamos aqui questionando e estamos mencionando atuações de determinados grupos, que não são todos, não podem confundir esses grupos com o cristianismo ou com as igrejas protestantes históricas ou não, de um modo geral, de jeito nenhum, porque não existe esse monolito cristão, não existe. Mas existem segmentos, grupos, lideranças que usam, assim como no passado, outros tantos fizeram, mas usam a perspectiva religiosa para interesses escusos, interesses de poder, interesses econômicos, interesses também a serviço de ordem geopolítica. Então, é esse processo, esses movimentos é que nós denunciamos, nós somos contrários e nós somos, efetivamente, batalhadores nesse sentido de discutir e impedir esses processos. E aí, no campo legislativo, essa tentativa de impor esses conceitos e visões religiosas é o que mais temos assim, algo das coisas que tem mais preocupantes, além da questão das subvenções que têm vindo do Estado para esses grupos, entendeu? Então, essa é uma questão. E aí vem as outras distorções que são piores. As distorções que são piores, infelizmente. Além dessa presença política e de poder junto aos organismos de Estado, mas não só os 3 poderes, não só os poderes legislativo, depois executivo, também no judiciário, infelizmente, também em setores e órgãos que são da administração do processo, da justiça, de um modo geral. Você vê procuradores, por exemplo, você vê juiz federal dizer que na vara a qual ele, no seu tribunal, o que o rege é a Bíblia e não a Constituição. Isso é um perigo. Juiz dizer em decisão judicial que religiões de matriz africana não são religiões porque não tem livro sagrado, é outro perigo. Advogados, grupos, membros do Ministério Público, até membros da Defensoria Pública, com discursos que trazem essa perspectiva, também eu vejo com muita preocupação.
porque há uma confusão de papéis, não acho que algumas vezes não deliberada, mas outras vezes sim, deliberadamente feitos, né? Confusão da mistura, novamente, de inserir para dentro da esfera estatal a influência religiosa. Ora, então, esse é um dos problemas que enfrentamos. E uma outra perspectiva, que essa ainda mais gritante e aberrante nesse contexto, é que isso nasce no Rio de Janeiro, mas também já se espalhou pelo Brasil em várias formas, é que setores desses grupos religiosos, de determinadas igrejas, por uma prática de décadas, onde o Estado foi omisso em comunidades pobres, favelas, comunidades, isso no Rio de Janeiro. Os grupos religiosos, como sempre, atuaram trazendo a assistência social para esses grupos, se consolidou de tal forma que alguns determinados grupos, viram também um filão de exploração da questão religiosa nessas comunidades. E decorreu, por fim, com a instituição no Brasil, do nosso correspondente ao Estado Islâmico, que nem é Estado, que nem é islâmico, mas que usa a religião, uma deturpação com fins nada a ver com a religião islâmica. Aqui no Brasil nós temos os traficantes evangélicos, nós temos o bonde de Jesus, nós temos os traficantes de Cristo. Então, esses grupos armados e que se dizem cristãos evangélicos se espalharam não só nos presídios, começa esse processo dentro dos presídios, da conversão desses grupos, e se estende para fora, para a sociedade, também com uma grande sacada que tiveram na lei lá atrás, em que isso acontece há mais de 10 anos, de expulsarem dos morros cariocas pessoas de templos de matriz africana. Hoje tem mais de 200 que estão sendo agredidos e vítimas de violência lá, que a gente sabe, né? Fora o que não sabe. Em que expulsavam, chegavam e davam uma ordem de saída. Senão morriam, matavam. E aí se apropriavam desses imóveis, dessas pessoas, desse local, transformavam em igreja e iam lavar dinheiro. Que forma mais fácil de você lavar dinheiro do crime do que quem é que, se a igreja não tem imposto, não tem nenhum tipo de fiscalização, quem é que iria dizer, ou quem é que vai dizer que os recursos trabalhados por esses grupos, dessas pequenas igrejas, dessas igrejas, não seria das doações dos dízimos e contribuições dos fiéis. Então, esse é um problema que eu considero dos mais graves, porque neles incorre o assassinato de membros, de sacerdotes de matriz afro-brasileira. Já tivemos assassinato no Rio de Janeiro, no Pará, em Belém do Pará, no Ceará, em Alagoas, em Sergipe, tentativas em Manaus, etc. Agora, esse modelo já está espalhado nos presídios e também nas comunidades. Então, você tem lá, agora mesmo, essa semana, saiu, essas 2 semanas atrás, a informação que um determinado líder de uma facção criminosa no Rio de Janeiro está lutando lá, hasteando a bandeira de Israel no alto do morro, porque todos têm que louvar Israel na perspectiva de entendimento dele. Pois bem, esses grupos, claro, é a questão mais complicada que nós temos, mas o conjunto dos problemas, eles evocam a imposição, digamos assim, a tentativa de uma imposição de uma influência religiosa, de novo, em todos esses setores, e especialmente os setores do Estado. E aí entra tudo, entre os projetos como é que isso mostrou nos projetos? O projeto contra as questões referentes a gênero, os projetos como escola sem partido, projetos como de valores familiares, projetos os mais diversos que tramitaram, que são copiados nos estados e também nos municípios,
e que tem esse fulcro e esse interesse por trás de você tolher não, as liberdades, tolher as liberdades ao mesmo tempo que impõe, digamos assim, uma cultura de ultraconservadora nesses valores, vinculadas aos interesses, novamente, geopolíticos, e controladoras e cerceadoras dos direitos, não só os direitos da liberdade religiosa, das outras convicções religiosas, que, pelos dados do censo de 2010, nós temos, por autodeclaração, 147 grupos, expressões religiosas diferentes, e isso não é nem 5% do que existe no mundo, né, na verdade, mas nós temos no Brasil, pelos dados de 2010, do censo, 147 expressões religiosas diferentes, que vão ser cada vez mais atacadas e a elas ser imposto uma visão de impedir os seus direitos, que hoje, infelizmente, o que continua, né, que é um processo contínuo, nunca deixou de acontecer, de perseguição e de ataque e violência aos matrizes africanas, mas amanhã poderão ser os budistas, os Hare Krishnas, os judeus, os islâmicos aqui no DF. A mesquita por 2 vezes foi invadida e quebrada por um fanático religioso. Os terreiros, 15 terreiros chegaram em 2015 a serem incendiados aqui no DF. Então, Igreja do Santo Daime, Templo Espírita Kardecista queimado, etc, etc, etc. Então, esse panorama, que eu acho que aí é um preocupante para um futuro a médio prazo, encerrando, eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque esses grupos que criaram ou que se apoderaram, digamos assim, de espaços no poder e que estão hoje representados nesse espaço de poder, esses grupos, eles não demonstram nenhum interesse em, agora que conquistaram esses espaços, especialmente agora nesse atual governo federal, que desde o ano passado, agora que conquistaram esses espaços, eles não vão querer abdicar, retroceder a uma situação anterior. Eles não parecem, porque são espaços que aí você tem todo tipo de junção, as mais perversas possíveis, né? Estão misturados nesse processo. Mas eles não denotam que irão querer abdicar desses espaços que conquistaram e que eles entraram pela porta da frente, né? Como diz um grande professor meu, grande estudioso, pastor, um grande amigo, querido irmão, pastor Clemir Fernandes, lá do Instituto de Estudos e Religiões do Rio de Janeiro. Ele me alertou, a gente conversando sobre isso outro dia, alertou essa questão. Eles não vão querer retornar a uma situação anterior, na medida que você está ampliando os espaços, dentro, inclusive, do Estado, para fortalecimento, inclusive financeiro, desses grupos. Porque eles não querem diálogo interreligioso, e não vão querer, não querem discussão, e querem sim impor. Você tem... E aí um exemplo assim, terrível, que eu me lembro de um dos projetos, para encerrar mesmo, um projeto lá no Congresso Nacional, que era para, entre aspas, era de um pastor lá de Minas Gerais, deputado lá de Minas Gerais, em que era para defesa da liberdade religiosa. Beleza, vai ser bonito o projeto. Aí está lá um artigo, garantia do direito à evangelização indígena. Garantia do direito à evangelização indígena, se quase passou. Houve toda uma mobilização nossa de grupos para derrubar essa excrescência, mas, embora na lei efetivamente tenhamos vencido, na realidade nós estamos perdendo, porque essa inserção, inclusive agora permitida pelo governo, não podem ir os médicos sem fronteira, mas podem ir os grupos religiosos para converter os indígenas dentro agora, no período da pandemia. Então, esse processo continua, e o avanço continua. É o mesmo processo que aconteceu lá atrás com os jesuítas, em 1400, 1500, e pouco continua hoje. Assim, então, esses são panoramas, e aí são os vários nuances em que essa temática da liberdade religiosa e de crença eu queria expressar para vocês. Muito obrigado, desculpe, eu me alonguei, eu me empolgo aqui, terminei me alongando na fala do doutor Ademir, e a todos e todas. Muito obrigado. Estou à disposição, qualquer
discussão aí, comentário ou pergunta. Muito elucidativa, doutor. Muito boa mesmo a explanação, fantástica. E não dá para, sabe, interromper assim, porque quebra o raciocínio e a conclusão de um tema tão, né, atual e tão instigante, para não dizer preocupante. Então, abrimos as perguntas, né? Dado o tempo aí, poucas perguntas, mas vamos... Doutora Adriana, algumas... Tem perguntas? Eu não tenho perguntas, mas eu gostaria de agradecer e dizer que, na verdade, assim, é o que o senhor falou. Muitas coisas vieram à tona para a gente se preocupar, né? E eu acho que todas essas questões a gente pode aproveitar, né? Todos os tópicos que foram colocados, aproveitar para a gente seguir numa discussão, né? Em relação qual é o nosso papel, porque por enquanto, como defensores da liberdade, né, religiosa, a gente acaba vendo apenas um dos pontos, né? Só que o que foi nos colocado aqui são diversos pontos, e desses diversos pontos, eu acho que o mais importante é a gente realmente saber qual é o nosso papel como Comissão de Liberdade Religiosa, o nosso papel de discussão em relação a essas várias nuances, né, que, assim, no meu ponto de vista, também muito preocupantes, né? A gente acaba tendo uma visão um pouco mais romântica da situação, né? Vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Só que, por outro lado, a gente tem que tomar consciência e providências, né? Porque o que a gente não pode deixar é que haja realmente o retrocesso, né? Então, a minha colocação é nesse sentido. Foram trazidos vários assuntos, dos quais eu acho importante a gente amadurecer e discutir esses assuntos, assim, dentro da nossa comissão. Muito obrigada pelo compartilhamento, né, dos conhecimentos, e acredito que a gente vai precisar, né, doutor, de mais algumas palestras para a gente realmente seguir e trilhar aí esse caminho. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutora Adriana. Uma honra conhecê-la, mesmo que virtualmente, assim, mas parabenizá-la e agradecê-la, não só a senhora, como a doutora Ademir, mas todos os membros da comissão, pela importância dessas comissões, né? Aí eu posso, no final, até contar como é que surgem as comissões de liberdade religiosa no âmbito da OAB. Eu posso contar de cátedra, que foi uma perspectiva, a ideia nasce numa perspectiva de tentar dominar dentro das OABs trazer as perspectivas de imposição desses grupos para dentro das OABs. Aí não foi nada de defesa da liberdade. Eu queria até, algo que eu esqueci, me permita, doutor Ademir, mencionar dentro na questão geopolítica, que tem a ver com esse processo também, é o seguinte: o advento do Trump à presidência o ano passado trouxe, aos meses de março, abril, mais ou menos, o aparecimento de uma proposta dele, chamada Iniciativa pela Liberdade Religiosa. Bonito, né? Oh, coisa bonita. Maravilhosa. Nós somos... Quem é contra a liberdade religiosa? Ninguém. Porém, a perspectiva de liberdade religiosa, que esses grupos, e que no campo geopolítico tem sido trabalhado, é uma imposição de valores ditos cristãos ou desses grupos para a esfera da sociedade. Por exemplo, houveram 3 grandes eventos o ano passado,
na Ucrânia, junto com uma figura ultradireitista perigosa que está lá um outro aconteceu nos Estados Unidos, antes da reunião da ONU, naquela reunião de setembro, né, e um terceiro aconteceu aqui na Colômbia, justamente reunindo esses grupos ultraconservadores ligados ao Bannon, né, que foi etc, etc. E aí, uma das facetas desse projeto é o Ministério Capitólio, que já está no Brasil desde o ano passado. O Ministério Capitólio, ele reúne-se toda quarta-feira para orações, pastores, etc., lá na Casa Branca, e a perspectiva deles é o seguinte: eles querem que os agentes públicos, todos eles, os agentes públicos, devem pautar as suas ações e as políticas públicas de acordo com a Bíblia. Ora, eu não vejo nego defendendo aqui de acordo com o Tripitaka dos budistas, de acordo com o Kitab Actas da fé Bahá'í, de acordo com o Alcorão dos islâmicos, de acordo com os textos sagrados, outros textos sagrados que são mais de 30 que existem. Não, a ideia não é essa. A ideia é pautar as políticas públicas e as ações públicas nas esferas estatais com princípios bíblicos. Isso é uma total interferência, é rasgar a Constituição, rasgar a laicidade e voltar a uma situação muito perigosa que era no passado. Agora, claro, hoje, os interesses que estão por trás é que são perigosos, na verdade. E desde o ano passado, esse grupo do Ministério do Capitólio já chegou, já que reunião, cafés no Planalto, reunião com deputados, reunião com ministros, reunião com juízes e membros do STJ, do STF, etc, etc, etc. Então, é esse o perigo, e aí onde entra, e que isso não sai na mídia. As pessoas não sabem o que está acontecendo, não têm noção. Ou, quando acham que a questão da intolerância religiosa, da liberdade, é uma questão menor. Ela não é menor na medida que tem todo esse conjunto de interferências e que estão sendo pautadas nas esferas públicas, em detrimento de uma sociedade que seja plural, de uma sociedade que respeita a diversidade de culturas, nós somos uma sociedade constituída nesses pilares basilares, né, embora não seja respeitado, mas nós fomos assim. Então, daí a importância das comissões de liberdade religiosa. Isso é uma das ações, há 5 anos atrás, 5 anos e poucos atrás, de uma dessas organizações de juristas determinados religiosos, uma das estratégias de atuação desse grupo, nessa perspectiva, foi uma perspectiva que é diferente, eu considero, eu tenho que ser justo aqui. Uma é dos mercadores da fé, isso é uma perspectiva, que é a perspectiva mais bandalheira, desculpe o termo, que tem por aí, que não estão preocupados com essa questão de relação de laicidade, não. Eles estão querendo poder e política e econômica através da religião. Isso é um aspecto. Outro aspecto são de grupos ultraconservadores ou de grupos que querem impor, isso sim, pensado de forma, uma imposição de perspectivas religiosas, né, sejam elas especialmente cristãs, ou eminentemente cristãs, extremamente conservadoras, dentro dos espaços públicos. Então, esse é desse grupo que surgiu a ideia de ocupar os espaços nas OABs, criando comissões de liberdade religiosa, para que pudesse ter um debate em um nível diferente, com argumentações acadêmicas, etc., mas um debate, uma articulação e uma ação em que pendesse, digamos assim, para para uma preferência maior por uma perspectiva cristã. Então, isso acontece, eu posso dizer, porque a gente acompanha as comissões, eu sou colaborador daqui do DF, especificamente, e fui colaborador muito pouco, o trabalho foi maior de um grande amigo, o doutor Pablo Bernardo Suquinic, que foi o propositor da criação da Comissão de Liberdade Religiosa na esfera federal, do Conselho Federal da OAB. E a gente pôde articular documentos pedindo para
pudesse ser constituída, preocupados justo com que essas comissões fossem ocupadas por pessoas que não tivessem uma perspectiva como a senhora tem, como o doutor Ademir tem, e como eu sei que outros membros da comissão de Campinas têm, né? Então, essa é uma preocupação, e dizer que acho que o grande papel que a Comissão de Liberdade Religiosa, as comissões têm, é de observar essas temáticas, a temática do ensino religioso, a temática das políticas que atuam no âmbito local ao respeito às diversidades religiosas, ao combate à intolerância, ao respeito à liberdade religiosa, porque esses grupos, à medida que você vai questioná-los sobre isso, diversos debates no Congresso, e aí eles colocam como estão sendo atacados ou sendo cerceados do seu direito à sua liberdade religiosa. De maneira nenhuma. Isso não era argumento. Né? Esse é o que termina acontecendo. Né? Os debates são muito acalorados, por sinal, em função dessas visões. Então, parabenizo a vocês, muito obrigado mesmo, e estou à disposição para a gente temos textos, indicar textos, tem no campo acadêmico, até articular pessoas, temos juízes, pessoas que trabalham a temática no Brasil, que podem se somar, né, em próximos debates ou discussões junto à comissão, que podemos ajudar nessa articulação, porque é de extrema necessidade, especialmente ao advogado, que é um fiscal da lei, né? Aquele que tem que buscar o direito, eu acho que é um compromisso que a gente presta, né? De respeito. Obrigado, doutor. Eu gostaria que, nós estamos com o tempo meio escasso, mas eu gostaria que a doutora Sirene, né, falasse aí por uns 2 minutos. Né? A doutora Sirene é vice-presidente da comissão e a professora Salete também, como membro da nossa comissão, representante da URI, e na fala dela ela pudesse falar um pouquinho do nosso desafio 10x10. 10x10, isso mesmo. E nós, né, nós combinamos e acabamos, né, no tempo. Não esquecer. Papagaio fala muito. Não, que isso. Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz com a presença do Elianildo. Já o conhecia de outras palestras e fiquei impactada hoje, porque você fala das histórias de uma forma tão tranquila e clara, que a gente fala, nossa, como a gente aprende, quanto rico é quão rica é essa comissão da liberdade religiosa, e nós temos que aprender mais e mais. Eu acho que, se tivesse a oportunidade de termos mais palestras com a vossa pessoa, a gente agradeceria muito, porque é só gratidão que eu tenho que falar. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa a palestra. Muito obrigado. Valorosa. E a gente gostaria também, em nome de toda a comissão, de parabenizar a Salete, gente. Ontem foi aniversário dela. E eu gostaria que o Elenildo, que é uma pessoa tão expressiva, devolvesse essa gratidão para ela, porque ela tem trabalhado conosco de uma forma brilhante. Agradeço também ao doutor Ademir, que vem nos surpreendendo cada vez mais, iluminando essa nossa trajetória, e todas as pessoas da comissão. E, Elianildo, Campinas está à sua disposição. É uma segunda casa. A OAB Campinas é muito familiar. E a próxima gente está aí, vamos nos encontrar novamente. Mesmo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Salete? Então, eu queria primeiro agradecer ao Elianildo mais uma vez por essa aula. Eu confesso que também sempre fico impactada e apreensiva com a situação que a gente está vivendo no nosso país, né? Extremamente grave.
nós que amamos a liberdade religiosa, amamos as tradições, estamos vendo de novo, a gente vê que o poder público está sendo cooptado, né? Muitos políticos sendo cooptados para uma pequenez em relação a essa tendência que a gente gostaria de ver revertida, né? Quer dizer, voltarmos a ter um Estado controlado por alguma vertente religiosa. Não é isso que a gente gostaria. A gente quer essa liberdade, né? Que está assegurada pela nossa Constituição, a liberdade de crença e de não crença, né? Bom, então eu vejo que o nosso trabalho vai ser muito, muito árduo, né, daqui para frente. Bom, isso era um aspecto. O segundo aspecto, eu queria agradecer a vocês pelo carinho de se lembrarem que também eu ontem fiz aniversário, muito obrigada. E em relação ao desafio 10x10, nós temos aqui na nossa reunião 4 pessoas que estão quase que diariamente ligadas a esse objetivo tão lindo que é de aplacar a fome de 40 milhões de brasileiros, né? Então, fica aqui o convite para os demais membros para também se somarem nesse esforço, que ele começou com essa plataforma do www.desafio10x10.com.br para receber as doações, mas agora a gente está pensando muito, muito como a gente vai atuar nessa segunda e terceira ondas, nessa grande tristeza que a gente vai sofrer nesses próximos meses e anos, né? Já tínhamos um contingente muito grande de pessoas passando necessidade no país, e agora, por razão da pandemia, isso vai se alastrar de uma forma assim horrível, né? Monstruosa, a gente pode dizer. Então, vamos precisar realmente de todos para aplacar não só a fome material, a fome de comida mesmo, como a fome de entusiasmo pela vida, porque as pessoas vão estar desesperadas, já estão, muitas delas, né? Porque perderam seus entes queridos, porque perderam seus empregos, porque perderam a esperança. Então, nós temos que nos unir, todos. Esse é o desafio, né? Brasileiro cuida de brasileiro e de quem mais está por aqui. Esse é o mote da nossa campanha e do desdobramento da campanha. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês hoje de novo e desejar que todos tenhamos saúde e paz, não só para o nosso grupo, como para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, né? Que, aliás, a pandemia ela atacou um simples vírus, né? Atacou o mundo inteiro. Então, pedir a Deus que nos ilumine e nos mostre saídas, né? As saídas a partir da fraternidade, a partir de nos darmos as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. De ninguém. Lindo, obrigado, minha filha. Ademir, querido, você está sem som. Doutora Priscila, gostaria de dar uma palavrinha, 2 minutinhos, doutora? Não? Boa noite. Desmuta aí para a gente ouvir sua voz. Boa noite, queridos. Estava com saudade de vocês. É um prazer, doutor Elianildo. Muito obrigada pela palestra. Estou bem, obrigado. Tá, gente? Só estou ausente. Compreensível ausência. Mas está presente também, viu? Então, sim, a gente fica muito, muito feliz. E muito vamos obrigado. Continuar lutando para que o nosso país seja um país genuinamente de liberdade religiosa para todas as religiões, né? Essa é a nossa missão aqui na OAB, né? Defender a cidadania, a democracia
né? E os direitos humanos. Então, Sim. está aqui, e o Brasil, e a primeira letra lá da Constituição, que é um país laico. Sim, sim. É um país laico. Então, muito Estamos obrigado, aqui. doutora. Muito Obrigada. obrigado. Zé Flávio? O microfone está fechado. Está fechado o microfone, Zé Flávio. Agora sim. Não estamos ouvindo. Sem som. Não estamos conseguindo ouvir, Zé Flávio. Se você puder escrever, olha, então podemos, né, doutor Elianildo, muitíssimo obrigado por essa primeira de outras, né, que com certeza esse tema instigante como foi, essas questões preocupantes como são, não será a primeira, essa é a primeira, mas não será a última, né? Será de uma sequência aí e de diálogos que a gente pretende, né? De correntes aí que pretendemos criar de forma a garantir essa coisa, essa liberdade consignada lá na Constituição de 1889. Que é essa separação de Estado e Igreja. Tão salutar ao nosso país e ao mundo, o nosso universo. Então, quero, né, não sei se mais alguém gostaria de alguma palavra, devolver a palavra para vosso encerramento, doutor. Agradecer a todas e a todos essa oportunidade. São pessoas que eu tenho admiração. A partir de você, querido Ademir, sei que nós sempre nos unimos com aqueles que realmente pensam ou são verdadeiros combatentes, né, juntos, né, nas batalhas da vida. Então, a questão da negra, da racial, a questão da liberdade religiosa, o trabalho que vocês fazem aí. Então, isso é de suma importância e são pessoas, são verdadeiros tesouros. Eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente conversar mais, né? Estar mais junto, mais próximo, mesmo que distantes, e coloco à disposição não só se algum outro tema, mas também ajudar a articular outros temas, outras pessoas que eventualmente são muito maiores, milhares de vezes melhores do que eu, para falar sobre temas específicos, ligado para ampliar essa discussão sobre a liberdade religiosa. Seja no ensino religioso, a temática do ensino religioso, a temática da questão legislativa, de um modo geral, a questão mesmo dos grupos religiosos, dessa atuação interreligiosa. Estou à disposição, eu muito sensibilizado e muito agradecido pela oportunidade. Nós que agradecemos. Queremos agradecer também ao Calixto, né, que até agora, né, nos manteve firme aí, né, as meninas que, né, nos deram aí esse apoio, a Miriam, que eu vi por aqui também, a Miriam é jornalista aqui da UAB. Agradecer a todos e desejar a todos uma feliz noite de descanso. Doutora Adriana, alguma coisa mais? Ou... Não, somente. Eu acho que foi bem produtivo e podemos dar um descanso para o palestrante. Obrigado. Então, um abraço a todos, né? Muitíssimo obrigado. Doutora Sirene, obrigado. Doutora Priscila, um abraço e um bom descanso. Bom descanso. Boa noite a todos. Obrigada. Até amanhã cedo, né? Até mais. Até mais. Um abraço. Obrigado.
Talento, se eu dormir hoje, aí amanhã eu participo da reunião, senão eu vou estar dormindo na hora. Até mais. Boa noite a vocês, queridos. Tchau, Muito boa obrigado. noite. Obrigado, obrigado. Aí, Adriana, no vermelhinho, o seu acho que vai estar escrito End ou Leave. Aí você pode clicar no End. Eu dou encerrar e todo mundo sai da reunião e eu faço aquele procedimento, né? Isso, Encerrar. eu acredito que você deve ter jogado para a nuvem. Pelo que eu estou vendo aqui, você gravou na nuvem, mas aí não tem problema. Eu passo para vocês amanhã a gravação. Eu acho que eu tinha optado em... eu tô vendo uma nuvenzinha aqui, mas eu tinha optado em gravar no meu computador, mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Tá, Não, então dá fica o encerrar, tranquilo. né? Aí todo mundo vai sair da reunião. Isso, você dá o End e aí cai para todo mundo. Aí encerra para todo mundo. Tá, então tchau, pessoal, boa noite. Até Boa noite, logo. professor. Tchau, tchau.